sejam bem-vindos a mais um vídeo do Executores de Meta. E hoje eu trouxe aqui a vice-campeã do nosso desafio, a Paty. 1, 2, 3, Chablau! Galera, é isso mesmo, hoje eu trouxe ela aqui, que chegou na final, que ficou muito perto de ganhar a nossa viagem, pra ela contar pra gente tudo que ela fez, tudo que ela aprendeu, como que ela faz pra tirar as metas dela do papel. Só que antes, Patrícia, Paty, eu quero que você conte pra galera, eu já contei seu nome, mas eu quero que você se apresente, fale o que você faz da vida, quantos anos você tem e como que você me conheceu. Conta isso pra galera, pra mim, pra quem você quiser. Bom, meu nome é Patrícia, como o Chica já falou, Patrícia Oliveira, eu tenho 29 anos, sou formada em administração, fiz MBA em gestão de pessoas e negócios internacionais, especialização em negócios internacionais, trabalho com comércio exterior há algum tempo, já fiz estágios em uma multinacional, já venho trabalhando nessa área de comércio exterior. Atualmente também faço trabalhos voluntários como professora, que é uma coisa que eu gosto muito, então eu encontrei essa paixão e utilizo isso para ajudar outras pessoas, sou professora também e conheci você através do Kleber, né, que é um amigo em comum, e eu já trabalhei junto com o Kleber tudo, e eu vinha te seguindo nas redes sociais e foi aí que a gente se conheceu e eu topei entrar no desafio. Tá. Aí você entrou no desafio e tal, você tinha uma meta, né? Eu sei qual que é a sua meta, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, mas eu queria que antes da gente entrar propriamente ali, no momento que você entra pro desafio, a gente começa todo aquele nosso processo que demorou ali uns 20 dias, eu queria que você me contasse como, assim, pode até falar, fica à vontade, você falou que gosta de falar, mas conta como que você, Paty, se sentia antes do desafio, tipo, como que a Paty era. E aí depois a gente vai entrar como que a Paty se tornou, como que a Paty é hoje. Conta pra gente. Assim, o que mais me incomodava é que, ao mesmo tempo que eu enxergava muitos pontos positivos em mim, como ter estudado, ter corrido atrás das coisas, eu tinha muitas coisas inacabadas. Eu começava muitas coisas e não terminava. E isso, apesar das pessoas me elogiarem e falarem, pô, de acordo com a sua história de vida e tudo mais, as pessoas acabavam me vendo como um bom exemplo, no meu interior eu sentia que faltava algumas coisas. Era algo muito pessoal meu. Entendi. Então, tipo, eu sei disso, eu sei que eu conquistei algumas coisas, mas eu tinha coisas inacabadas e isso pesava muito pra mim. Tá. E aí você vai amadurecendo, vão passando esse tempo, a idade, você vai ganhando experiência e isso cada vez vai pesando um pouco mais. E aí eu tive um processo de mudança de trabalho, né, de 2018 para 2019, passei por situações no meu antigo trabalho que não foram legais e acabou que tudo isso em 2019 veio me cobrando, veio trazendo uma cobrança muito grande. E pro final do ano, né, De 2019. No final do ano de 2019, em outubro, eu passei por mais uma experiência ruim no caso, que foi a perda da minha madrinha, né, então, eu nunca tinha passado por isso de perder alguém tão próximo. Eu tinha perdido, por exemplo, minhas avós, uma avó minha e tal, mas era uma avó que eu ia no almoço de domingo. A minha madrinha era do meu convívio, é minha referência. Muitas coisas que eu sou hoje, muitas coisas que eu aprendi, muitas coisas de influências eu tive lá, entendeu? Tanto que eu tenho o nome dela tatuado faz um tempo já, tipo, minha madrinha do meu padrinho, João e Vita, são meus amores, e isso me fez cair uma ficha, assim, de repente, é como se, é muito estranho explicar, é algo que eu não sei lidar ainda, mas assim, é como se algo na sua cabeça te virasse, você amadurecer em uma semana anos da sua vida. E tipo, eu falei, o que eu estou fazendo? Eu acabei de perder alguém, eu preciso lidar com isso de alguma forma. E aí eu falei, eu preciso ser alguém melhor, eu preciso me orgulhar de mim, eu preciso que ela tenha mais orgulho de mim, ela sempre foi muito orgulhosa de mim. E aí isso me fez
já começar num processo de buscar até na internet, conversava muito com o Kleber sobre isso, sobre metas, sobre vídeos, então eu já tava naquele processo de mudança. Sim, entendi. Então eu falei, vai ser um ano diferente, comecei a correr atrás, comecei a pensar efetivamente o que eu queria pra mim, né? E já traçar essas metas na minha cabeça, já escolher o que eu queria pro meu próximo ano, e aí veio o desafio. E parece que quando eu soube do desafio, parece que veio pra coroar. Sabe quando uma coisa, tipo assim, você fala, pô, esse é o meu ano, então o desafio ia ser a primeira meta. Era o que eu precisava. Era o que eu precisava. Eu já tinha, tanto que antes de escolher a meta pro desafio em si, eu já tinha várias. Então, eu fiquei naquele processo, até eu falei pro Kleber, qual meta que eu escolho? Eu tenho 1 milhão. E aí eu fiquei analisando qual meta que eu podia escolher que seria palpável dentro do período do desafio. Então eu falei... Não fala sua meta ainda, tá? A gente vai falar sobre ela já. Tá, porque ela é uma meta legal, mas segura. E aí foi isso que o desafio me trouxe. Eu escolhi uma daquelas pra focar, mesmo eu já tendo outras planejadas, assim, sabe? Sim. E uma das coisas que acredito que a gente vai falar sobre isso. Aprendizado. Antes eu queria te fazer uma pergunta. Só pra gente não passar esse assunto. Você disse que... Porque é muito louco isso que você disse, que é tipo, as pessoas me veem como referência, me veem com bons olhos, mas eu não me vejo. E talvez não seja 100%, talvez você... Sim. Mas eu acho que tem muita gente, talvez, que passa por isso. Que é as pessoas olharem, pô, aquela pessoa é tal, mas a pessoa mesmo não tá assim. Me conta mais sobre isso. Eu queria ouvir um pouco mais o que é isso, como você se sentia ou como você se sente hoje e como que você aprendeu a lidar com isso e melhorar. Pra gente passar até pra galera que tá assistindo. Eu acho que é legal, assim, tipo... se você pudesse aprofundar só um pouquinho, uma coisa que é muito forte pra mim, quando se trata disso, eu sempre trago muitas músicas pra minha vida, porque eu gosto muito de música e eu escuto de tudo, de tudo mesmo. E tem uma frase de uma música do Legião Urbana que fala que mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira. E eu já, tipo assim, eu venho num processo de buscando autoconhecimento. Eu não sei se é a crise dos 30, porque eu tô chegando, ai meu Deus, contei que vou fazer 30 anos. Mas eu não sei se é isso, mas assim, de 2 anos pra cá, eu venho me questionando muito quem sou eu. E a busca desse autoconhecimento me faz confrontar com isso. Porque às vezes as pessoas me olham de uma forma e eu sei que tem algumas coisas minhas que talvez às vezes é porque eu no trabalho sou muito dedicada, eu no trabalho sempre me destaquei, então isso faz com que aquelas pessoas daquele ciclo me vejam dessa forma. Assim como a Patrícia, professora, que ajuda todo mundo, eu sou muito amiga dos meus amigos, então as pessoas confiam em mim, eu sou uma pessoa confiável, as pessoas contam coisas pra mim e tal. Só que eu comigo... Ela é mesmo, Kleber? O Kleber tá aqui, gente, só pra confirmar, né? Vai que... O Kleber é um pouco suspeito, porque é irmandade. Desculpa, então, é isso. Então, eu acho que isso faz com que eu passe... Não é que eu passe uma imagem daquilo que eu não sou. Que eu acho que isso é a grande X da questão. Tipo assim, não é você se sentir que, tipo, as pessoas... Eu não sou daquele jeito. Na verdade, eu sou. Sim. Só que tem algumas coisas... que eu gostaria de ser melhor. E que talvez o fato de as coisas boas pesam um pouco, as pessoas não dão tanta importância para as coisas ruins, mas eu me cobro. Sim, entendeu? O tempo inteiro, 100%. Então, você chegar no meta do papel, então... Exato. Aí então, você fica mais ainda. Exato. Então, tipo, pra mim, é muito louco pensar nisso por conta... As pessoas dizem, nossa, mas a Patrícia é tão dedicada, super inteligente. Igual eu costumo falar que eu ganhei bolsa na faculdade, 100%, né? E eu fiz ETEC também, passei em 2º lugar, quando eu fiz o processo seletivo. E eu nunca estudei em escola particular. Eu sempre estudei em escola pública, sempre, forever. Nunca fiz cursinho, meus pais não tinham grana pra bancar. E aí as pessoas falavam que eu era muito inteligente. E eu discordava, porque eu não me acho inteligente, eu me acho esforçada. Eu tenho facilidade de aprender as coisas. Se eu ler um texto aqui agora, eu consigo te explicar sobre esse texto. Mas eu considero inteligente pessoas que têm uma habilidade para aquilo. Então, eu vejo isso como inteligência. Eu sou esforçada, entendeu? Então, tipo, eu acho que é um pouco disso. Vou falando. Não, eu te falei isso porque às vezes eu me sinto muito assim. E eu acho que às vezes também... As pessoas nos colocam isso e a gente se cobra até também por respeitar e... Porque assim, quando... Não sei você,
mas por a gente estar sempre... A gente tem um viés de liderança ali, de projeto e tal, e aí as pessoas esperam muito dos seus projetos, esperam muito das suas coisas, e aí isso te faz esperar muito também de você, e aí às vezes eu sinto, porque eu passei muito por isso também, de falar, caraca, eu acho que, mano, como é que eu posso melhorar mais? Só que aí, só pra fazer um paralelo com o nosso mundo de execução de metas, o quanto você acha que isso é bom, Paty? A gente pode até discordar aqui, tá? Porque eu acho que é muito bom a gente estar o tempo inteiro buscando essa melhoria na gente, sabe? Não, obviamente, o tempo inteiro, mas eu acho que pra gente conseguir evoluir, eu não sei o quanto que você acha disso, eu quero saber a sua opinião, mas o quanto você acha que é bom isso, ou quanto você acha que é ruim, ou aonde que tá o meio termo de você buscar sempre esse autoconhecimento, porque tem gente que tá o tempo inteiro buscando se autoconhecer, mudar. Eu acho que é bom, eu acho que é bom sim, só que existe uma coisa que pra mim pesa bastante. Antes, quando eu era, tipo, nos meus 20, 21 anos, eu tinha a impressão de que eu não podia mudar de opinião. Que eu não podia, tipo assim, eu falei aquilo, eu falei essa coisa. Eu não concordo. Tipo, vou dar um exemplo, tá. Eu não gosto de postar fotos de biquíni nas redes sociais. Isso eu falei a Patrícia 5 anos atrás, 6 anos atrás. E eu me cobrava muito ao ponto de que, tipo, eu falei isso, e não sei o quê. E quando você vai se autoconhecendo, você vai se permitindo mudar de opinião. Tudo bem. Antes eu pensava assim, hoje eu não penso mais. Hoje, ok, entendeu? Tipo, eu gosto, eu vou postar uma foto de biquíni sim. Então, eu acho que é isso. Eu acho que você pode usar isso a seu favor, mas tudo bem você mudar de opinião. A gente muda, a gente se conhece mais. Então, pode ser que hoje eu tenha essa opinião, mas daqui a um tempo eu vou passar por um processo, vai acontecer alguma coisa na minha família, na minha vida, eu vou trocar de emprego, sei lá, e eu vou mudar de opinião em um determinado assunto. Até um determinado ponto, por você se conhecer bastante, você vai falar, eu vou mudar até aqui. Como eu me conheço, daqui pra frente... Exato, entendeu? Eu acho que isso não pode prejudicar o fato de você estar sempre se autoconhecendo. Pô, que animal. Entendeu? É meio louco esse papo, tá, galera? Talvez seja até um pouco mais complexo de entender, mas é que, por exemplo, você que participou do desafio, você viu que eu batia muito nesse ponto do autoconhecimento, né? Sim. Que é tipo, a gente tem que estar o tempo inteiro se conhecendo, se não se conhece, vai dar ruim uma hora ou outra. E se você pudesse dar uma nota, vamos colocar assim, na escala desafio, escala Richter de metas, de tirar metas do papel, o quanto você acha que o autoconhecimento é importante? De 0 a 10, assim. Nossa, eu acho que o autoconhecimento, ele é 10, assim, de importância, porque você conhece tudo. Você sabe os seus pontos fracos, você sabe os seus pontos fortes, e você sabe, mais do que isso, o que fazer para potencializar ou para isolar eles, entendeu? Tipo, quando eu sei quais são os meus pontos fracos, eu procuro ferramentas, artifícios para tirar ele do meu processo. Quando eu sei meus pontos fortes, eu potencializo isso. Então, eu acho que é muito importante. Só que não é fácil. Às vezes a gente fala assim, eu me conheço. Tipo, as pessoas falam assim, eu super me conheço. Olha, nessa situação, eu faria isso. Aí chega a situação, você faz totalmente diferente. Porque aconteceu a situação, né? Na teoria tudo é lindo, mas na prática muda, né? Paty, eu queria só pegar um gancho antes da gente entrar na parte do desafio mesmo, sobre metas e tal. Você passou em ETEC, passou em faculdade e tal, e muita da galera que me assiste tem esse sonho de passar numa faculdade, de passar numa ETEC até, tem essa meta para tirar do papel. E você é professora também, né? Mesmo que seja voluntária, não é de formação, mas eu queria que você desse uma dica, assim, se você pudesse dar tipo, uma única dica pra galera que me assiste, que tem como meta passar numa faculdade, ou então passar no ETEC, passar num concurso público. Você como professora, e que tem vivência, que fez, você fala assim, se tirassem tudo que eu tinha naquela época e me deixassem só com isso, talvez seria a peça-chave. Tá? Então, se você pudesse escolher uma coisa para voltar lá atrás e ter essa coisa, o que você escolheria? Eu vou falar o que eu falo para os meus alunos. Sim. Né? Começou agora o cursinho desse ano e eu falei para eles, não existe fórmula mágica. Se eu tivesse que dar uma dica estuda. Estuda que você passa. Estuda em casa, estuda com o que você tiver, sem desculpa, estuda. Eu tô com problema na internet, vai na biblioteca, ainda existe biblioteca, as pessoas acham que não, mas existe, funciona, eles emprestam um livro. Vai na biblioteca, fala com os professores da sua escola, pede aulas de reforço, dá os seus pulos, mas estuda, que
você passa. Não adianta. Não tem fórmula mágica. É estudar. Fazer o que tem que ser feito. Exato. Estudar. Se você estudar, você vai passar. Tá. Você vai Ouviu? conseguir. Galera, estudar. Se não tem mais nada pra fazer, só estuda, né? Só estuda. Escuta, ouve. As pessoas falam, professora, eu não gosto de assistir jornal. Professora, eu falei, podcast, você não tem no celular? Você não fica o dia inteiro nas redes sociais? Segue páginas que dão dicas de vestibular. Vai atrás, vê vídeos no YouTube. Usem essas ferramentas a favor de vocês. Sabe? Não tem fórmula mágica. Quando se trata de passar em um concurso, de passar em um vestibular, não tem o que fazer, tem que estudar. Acho que na vida não tem fórmula mágica, né? Exato. Tipo, então é o que eu falo pra eles. Não adianta você, ai, professora, tô cansada. Eu falei, tá cansada agora, imagina lá na frente, né? Ele fofinho, estuda, não tem fórmula mágica. Caraca, ô Paty, só pra. Até eu sei que a gente. Não, acho que pode sim. Mas eu queria que você falasse aonde que você dá aula, até pra galera que assiste e talvez esteja procurando um cursinho aí. Sabe, conta só um pouquinho o que é, aonde que é, aqui em São Paulo, tá, gente? Mas como que a galera faz pra se inscrever? A gente até tenta colocar aqui o site e tal, pra até divulgar isso, passar pra galera. Ah, legal. Eu dou aula no cursinho da Educafro. A Educafro, ela é uma ONG, né, que ela é comandada por um Frei, o Frei Davi, que ele já tem esse trabalho no Brasil inteiro, então a gente tem núcleos espalhados em todo o Brasil. E elas ficam, o núcleo que eu dou aula especificamente fica no centro de São Paulo, ali no Anhangabaú. E tá com inscrições abertas para o cursinho, a gente tá com uma turma, eu particularmente estou com uma turma de 45 alunos e é totalmente voluntário, é um cursinho que abraça todo mundo, a gente tem como muito forte lá, integrar a sociedade e como professora, os professores todos lá são professores voluntários, professores altamente capacitados, professores formados pela USP, professores mestrados que vão lá, a gente fala que a gente é professor por amor, porque eu acredito que a minha contribuição para a sociedade é essa. Sim. Então eu acredito que hoje a diferença que a Patrícia pode fazer no mundo é passar um pouquinho de conhecimento para aqueles alunos ali e eles entrarem numa faculdade. E eu falo que não há salário milionário no mundo que pague uma mensagem de professora, eu passei. Tá. Professora, obrigada. Professora, estou estudando e eu já dou aula lá há um tempinho e é isso. Educafro, tá, galera? Pesquisa aí, se não tiver aqui, pelo menos vai lá no Google e pesquisa, pelo amor de Deus, tá? E qualquer coisa chamem a Paty também, tá bom? Porque aí ela consegue tirar mais dúvidas, mas hoje tem jeito pra tudo, né, Paty? Exato. Graças ao bom Deus. E agora pra gente entrar um pouquinho sobre o desafio, você falou como que você se sentia antes dele, e agora eu quero saber, depois do desafio. Gente, pra quem não sabe, a Paty chegou aí na grande final, então a gente pode dizer que ela e a grande vencedora também por méritos foram as que mais fizeram o que tinha que fazer. A gente falava, faz isso, fizeram, foi um detalhe, né? Foi uma pergunta, né, que realmente separou ela da grande viagem. A gente vai entrar um pouquinho sobre isso pra gente até entender um pouquinho a mente da Paty aqui. Eu quero tentar destrinchar, entender como é que ela faz os processos para tirar a meta do papel, mas eu queria que você falasse o que você aprendeu ali durante o desafio, né? E como que você se sente depois? Tipo, com isso que você aprendeu, como é que foi legal? O que muda da Paty de 2019 para a Paty de 2020? Como que a Paty ela é hoje? Assim, então conta pra gente aí. Então, o fato de, igual eu falei, eu me cobro bastante. E aí eu tinha algumas coisas que eu não tinha tirado do papel, e aí o desafio veio e eu tinha que escolher uma das minhas metas. Sim. Então, eu tinha a impressão que eu pensava quando eu fosse entrar no desafio que eu vou pegar essa meta para começar a tirar ela do papel, apesar dela ser uma meta em médio prazo, Sim. né, de médio para longo prazo, e eu vou usar isso para minhas próximas metas, né, porque eu não posso meio que, eu preciso, apesar de eu ter aprendido a questão de uma coisa por vez, eu preciso ganhar tempo, preciso comprar tempo, como você mesmo diz. Então, eu não posso hoje, a partir de hoje, eu não posso me dar o luxo de ficar um ano para fazer uma coisa. Eu quero fazer isso mais. Então, eu acho que o que o desafio mais me contribuiu foi me dar ali assistências, ferramentas para eu ir encaixando na minha rotina várias coisas para eu conseguir tirar várias metas, né? Exato. Então, assim, não é fácil, tá? Então, tipo, é um negócio meio louco. Eu tô aprendendo a lidar com isso ainda. Sim. E aí, uma coisa que é muito forte para mim, do desafio que pesou bastante, é que eu ando com a minha meta comigo.
hoje. Sim. Antes, eu fazia assim. Fala qual que é a sua meta pra galera. A meta do desafio foi escrever um livro, né? Eu já tô praticamente no final. Eu tenho uma coisa legal pra falar. Tá, fala. Durante escrever o livro, você fala assim, não precisa necessariamente fazer aquela atividade. Então, tipo, a minha meta era escrever o livro. Mas a tarefa em si era algo que contribuísse dentro desse livro, para esse projeto. Sim. Então, eu comecei a partir daí, tinha algumas tarefas que eu queria assistir pelo menos 2 vídeos no YouTube que falavam sobre pessoas que estavam escrevendo livros, as dificuldades, blá. E aí, num desses vídeos, eu ouvi dizer que existia um clube de escrita. Uhum. E esse clube de escrita basicamente era coroava, porque o meu livro, ele vai falar sobre os 30 anos da mulher. Então é um livro totalmente voltado para a mulher, das crises do 30 e tudo mais. E eu vi esse clube de escrita que era para mulheres. E é um clube que ia começar aqui em São Paulo, em 2020. Na verdade, já existiu o projeto há 3 anos, o projeto da Jarid e da Ana. E elas fazem encontros quinzenais na Biblioteca Mário de Andrade para mulheres que escrevem, para compartilhar histórias, para ler, para trocar experiência, para falar. Isso já rola. Aí eu vi através desse vídeo e comecei a seguir a página e agora eu faço parte do Clube da Escrita das mulheres. A gente já tá aí e é muito legal porque são mulheres escritoras vencendo desafios e lá a gente fala sobre tudo. Né, já teve o primeiro encontro e a gente escreve, a gente compartilha as coisas que a gente escreve, são pessoas que têm livros publicados, então que ajuda muito. Uma troca ali. Uma troca muito legal e veio muito para coroar assim, a minha ideia e tá ali no meio de escritoras, pessoas que agregam tanto, é muito legal. Então, até aproveitar e mandar um beijo para as meninas do Clube da Escrita, que tanto tá me agregando, tanto eu tô aprendendo, assim. Então, é um negócio que, tipo, eu sei que vai fazer parte da minha vida, sabe? E veio junto o desafio. Né? Porque foi através dali que eu comecei a pesquisar e comecei a ver. Aí você estava falando que você anda com a sua meta agora o tempo inteiro. Então o que eu fazia antes, a Patrícia antiga? Eu escrevia lá, esse ano eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Chegava no final do ano, eu corria pra fazer aquelas coisas. Eu vou guardar tanto de dinheiro. Aí eu, nos 3 primeiros meses do ano, eu não fazia nada, não gastava com nada e guardava aquele tanto de dinheiro. Não sei pra quê, não sabia de nada. Aí agora, eu peguei as minhas metas e eu ando com elas literalmente no meu caderno, porque eu escrevi e desmembrei essas metas por períodos. Então, e eu coloquei como meta coisas às vezes simples, que as pessoas não, sabe, tipo, eu percebia que às vezes eu falava que eu tinha que fazer exames médicos e eu ia lá e fazia o exame e demorava meses pra voltar no médico. Sim. Meu exame já tava vencido. Então era umas coisas. Um novo exame. Então eu falei assim, poxa, mas. E aí era nisso que eu me cobrava. Eu falava, eu tenho tempo pra tudo, pra fazer tudo e pra cuidar de mim? Não. Sim. Então até isso eu coloquei como meta. Sim. Tipo, eu tinha isso como meta. Eu tenho que fazer os exames até tal, eu tenho que voltar no médico. Então aí eu comecei a dividir meu caderninho lá e eu fico riscando as datas, eu risco meu caderno, porque antes meu caderno ele era todo bonitinho, porque eu só escrevia ele no final do ano e ia pegar ele no final. Agora não. Agora não. Agora meu caderno ele fica lá, eu vou escrevendo tudo. Aí eu fui no médico hoje, eu marquei o retorno, tá lá nas metas, eu risco a meta, já marquei o retorno, eu vou tal dia. E vou olhando, Sim. E vou atualizando, e vou refazendo, e vou mudando, porque a meta muda. Às vezes você muda no meio do caminho, você descobre outra coisa. E aí, isso o desafio me trouxe. E tá funcionando muito bem. E o que você fala assim, puta, isso é bom pra quê? Por que você acha que isso é bom, na sua visão? Tipo, eu tá fazendo isso é bom pra mim pra quê? O que você eu acho que é bem básico, é pra lembrar mesmo. É pra você saber o porquê que eu tô fazendo aquilo. Que aí você não esquece nem ferrando, né? Não, porque eu tô atualizando aquilo ali. Então, eu acho que o desafio em si, ele trazia uma motivação muito grande. Nós éramos um grupo de pessoas que estávamos falando daquilo todos os dias. Acabou o desafio, tá? Quem que vai me falar? Cadê a live? Cadê o Mexerica me enchendo o saco? Cadê o grupo falando a milhão? Inteiro, Cadê? Não tem mais. Aí, tipo, o caderno é como se fosse o grupo. Eu fico lendo lá e eu fico, ai meu Deus, eu não fiz isso. Ai, eu preciso fazer. E eu, Patrícia, por mim, eu adoro escrever as coisas que eu tenho pra fazer no dia e riscar. Eu não sei, tem um negócio nisso que me ajuda. Eu adoro. Eu tô demais, olha tudo riscado.
Eu falei a mesma coisa. Me dá um tesão. Assim, tipo, meu, olhar assim e falar, nossa, concluí tudo aqui e tal. Não sei, assim, eu gosto muito de ter clareza das paradas. Então, quando eu olho ali e falo, puta, esse é meu dia, eu fiz isso. Tenho que fazer isso, fiz, pronto. Nossa, eu eu falo assim, meu Deus, agora eu sou o cara, tá ligado? Tipo... E é engraçado porque eu passei isso pra minha irmã, né? Às vezes a gente chegava, tipo, sábado é dia de arrumar a casa, então a gente tem algumas coisas pra fazer, a gente tem roupa pra dobrar, a gente tem quarto pra limpar, e aí a minha irmã começa a escrever assim, lavar a louça, limpar a mesa, colocando isso aqui, ela começa a riscar, eu falo, nossa, esse negócio tá pegando aqui na minha casa, porque a gente... E funciona muito pra mim, que eu adoro, e no trabalho eu também sou assim. Então, apesar de usar muito o aplicativo, porque o celular tá sempre na minha mão, com a gente, eu gosto do caderno, eu gosto da ideia, como diz meus alunos, eu falo pra eles, eu dou aula nos anos 1990, então sem celular, desliguem. Nada de tablet. Nada de redações digitadas, eu quero conhecer a letra de vocês. Então, é isso. O caderno me ajuda muito. Porque é como se fosse vocês falando, é como se fosse o grupo, é como se eu fosse planejar, porque às vezes eu tenho metas, tipo, eu tenho umas metas meio loucas. O meu padrinho, que agora minha madrinha foi, meu padrinho mora sozinho, no quintal do meu padrinho mora um dos filhos dele. Então eu sei que ele não tá tão sozinho assim. Mas eu pus por meta visitar ele pelo menos uma vez no mês e dormir lá e às vezes a gente pode falar assim, nossa, uma vez por mês é muito pouco, mas passa tão rápido com a nossa rotina. Então, assim, eu sei que no mês eu tenho que visitar o meu padrinho uma vez no mês. Então, aquela meta daquele mês. Então, eu programo aquilo e eu vou riscando. Eu tenho metas como, por exemplo, pra mim, eu sou católica e tal, e eu gosto de ir à missa. E às vezes eu preciso ir à missa uma vez por semana. Sim. Entendeu? Independente, eu gosto de ir ao domingo. Se eu tiver alguma coisa que eu não consiga, eu trabalho do lado da igreja São Judas Tadeu, eu vou no meu horário de almoço, eu vou depois do meu trabalho. Então, toda semana eu preciso estar ali. É meu refúgio, é algo que eu acredito. Então, eu faço isso, entendeu? E aí, o caderno tem tudo isso. O caderno, ele vai da parte financeira até a parte de ir no dentista. Se alguém achar, se perder, ferrou. Se eu perder, ai, meu caderno. Nem fala isso, né? Nem fala isso. Meu caderno, ele vai ali, vai me ajudando. E eu acho que o caderno, tipo, eu substituí, eu tive que arrumar algo que substituísse o dia a dia. Mas eu acho que isso é muito legal falar pra galera, que assim, eu sempre falei pra eles durante todas as lives que a minha intenção nunca foi deixar eles dependentes de mim. Falei, eu tô ensinando aqui pra que vocês possam seguir sozinhos a partir daí. E assim, é muito louco, tá? Ai, mas é muito legal se a gente tivesse o grupo, é muito legal se todo mundo estivesse lá. Isso é muito legal, mas na vida não é assim. Não é assim. A gente não vai acordar junto, dormir junto. Então, o que eu falo assim, se eu pudesse emprestar uma qualidade, é realmente você saber fazer isso que a Paty faz. É saber fazer suas coisas sem precisar ninguém ficar te cobrando. E um outro gancho, você só consegue fazer isso que a Paty está fazendo quando você tem clareza de todo o seu dia. Então, por exemplo, como que a Paty, eu tava falando isso com Mika também. Como que eu faço? Tipo, eu tenho que ir na igreja, eu tenho que ver meu padrinho, eu tenho que ficar com meu sobrinho, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, fazer meu livro. Como que eu faço isso? Você só consegue fazer tudo isso se organizando. E você só consegue se organizar, eu me organizo por aplicativo, a Paty se organiza no caderno e tá tudo bem. Só que você precisa ter lá no seu caderno ou no seu aplicativo tudo que você precisa fazer, senão você fica na cabeça. E aí quando a gente fica na cabeça, é fato. Já tentou ir no supermercado com a lista toda na cabeça? Você chega lá e esqueci alguma coisa. Ou compra alguma coisa que não precisava comprar. Você vai lá e compra sabão. Você vai, volta com tudo e esquece sabão. Sabão. Porque você não anota. Então, se você quer conseguir ser mais produtivo, conseguir fazer tudo que você tem pra fazer, anota. Anota tudo, seja no papel, seja na mão, seja onde você quiser. Mas anota, porque aí depois você vai ficar falando, eu não tenho tempo pra fazer isso, eu não tenho tempo pra ver meu padre. Então, você tem, sabe? Se você conseguir se organizar. Eu anoto, eu comecei a anotar tudo assim, até, assim, por exemplo, eu também, fora isso, tem mais algumas coisas que eu faço durante o dia. Que é ler, que é algo que eu gosto muito. Eu não coloquei uma meta assim, eu tenho que ler um livro por mês. Não, eu tenho que ler um pouquinho todos os dias. Então, aí eu tenho metas, no caso, assim,
eu programo até o que eu vou ler no metrô. Como eu quero ler todos os dias, então eu sei que a minha volta do trabalho eu utilizo para ler, porque eu vou de vermelho e volto de azul, e na volta é azul e linha vermelha, né? Então, não sei se o pessoal conhece por conta de São Paulo, mas quem é de São Paulo vai entender o que eu tô falando. Se você não conhece, com certeza já deve ter visto uma foto da Praça da Sé, lá da Estação Sé, é isso que ela tá falando, é uma caralhada de gente. Exato. Então eu aproveito esse tempo que eu sei que é mais tranquilo, que eu consigo abrir o meu livro e para ler, né? Então eu vou comprando tempo. Então, eu gasto 1 hora no transporte para ir para casa, então essa 1 hora eu vou ler. E na ida, como eu trabalho muito com a língua espanhola, então eu fico ouvindo podcasts em espanhol. Então, tudo eu comecei a olhar o meu dia, quando a gente monitorou o dia no desafio, eu comecei a ver aonde que eu podia encaixar essas coisas. Então, hoje, parece, as pessoas acham que é um pouco loucura, né? Porque você tem coisa pra fazer todo inteiro, assim, nossa, você não pode... O dia inteiro, a semana inteira, todo dia. Todo dia, mas assim, funciona muito bem. Então, eu vou ouvir um podcast em espanhol na ida e eu vou ler o meu livro na volta. E eu tô tirando minhas metas do papel, entendeu? Ou senão você tá caminhando pra chegar... Exato. Algumas são mais do dia a dia, são mais palpáveis. Outras você vai precisar de igual escrever um livro. Sim. Dá um trabalho maior. Então, assim, tem metas que são mais fáceis, metas que são mais difíceis, que exigem mais, que exigem menos. Então... Mas a gente tá o tempo inteiro tirando meta do papel, Exato. gente. Parece que eu vou falar isso todo vídeo para que todo mundo entenda. A gente tá o tempo inteiro tirando meta do papel. E é louco esse bagulho de comprar tempo. Mas é exatamente isso. Eu tô na academia, só que eu quero escutar música. Tá bom. Só que você pode estar na academia e tá escutando um podcast ali. Mas eu não gosto, eu gosto de escutar música. Tá bom, só depois você não reclama que você não tem tempo para fazer as coisas. Tá tudo bem. Eu tô na academia, eu tô escutando podcast. Galera, você tá na academia, o meu caso é da academia, o da Paty é no metrô, mas se fizer 1 hora que você tá estudando, né? Que você não ia conseguir depois parar no seu dia e falar, vou sentar aqui e vou estudar. Então, essa talvez seja a maior lição assim, que você tenha aprendido durante o nosso desafio ali. E eu queria te fazer uma outra pergunta, não sei se você vai lembrar, tal, eu acho que sim, mas se você pudesse falar assim, nessa aula do desafio, não precisa falar o número da aula, mas o tema, assim, qual foi uma aula que você falou assim, caraca, que aula foi essa, bicho? Que tema foi esse? Tipo, esse aqui virou minha chavinha, assim. Sei que você já deve ter comentado aqui, mas, tipo, só pra gente aprofundar mais. Eu acho que eu não comentei, mas, assim, o que virou pra mim, pessoalmente falando, foi a aula dos autossabotadores. Entendeu? Aquilo pesou muito, porque eu sou uma pessoa que às vezes ainda deixo de fazer coisas pra mim para fazer pras pessoas. Você tem aquele autossabotador, né? Eu tenho, então, tipo, é muito complicado e eu passo por isso, eu tenho uma dificuldade em falar não. Tenho. E aí, aquela aula, eu falei, eu preciso começar a falar não. E eu já sinto isso, porque eu já estou falando não por N coisas também, por vários motivos, E aí eu falei, eu tenho que aprender a falar não. E às vezes falar não... Acho que as pessoas precisam entender que às vezes você não tá falando não pra pessoa, não tô falando não pro mexerico, eu estou falando não pra aquela situação. Sim. Então, por exemplo, se eu estou com uma meta que eu preciso diminuir, sair ou viajar, estou para guardar uma determinada quantidade de dinheiro, porque eu preciso, etc. Eu não tô falando não para aquela pessoa. Pra viagem. Eu estou falando não para a situação, porque eu preciso disso. Então, você começa a separar ali dentro da convivência as pessoas que entendem e as que não vão te entender. E isso é muito complicado, porque você vai se surpreendendo com as coisas que vão acontecendo durante esse percurso. Então, essa live pra mim foi marcante. E é difícil ainda falar não, Paty? É difícil. Dependendo do que for, assim, é muito difícil. Às vezes é difícil... Acho que quando se trata de algo que tá bem claro, por exemplo... eu sempre sou a que topa tudo. Tá. E aí, por você ser meio que a pessoa que junta as pessoas, não, porque a Paty vai, então eu sou muito de sair, de bagunçar, né? Exato. Então, o fato de eu ir influencia outras pessoas a irem. Aí, se eu não vou, aí todo mundo fala assim, mas você não vai em determinada festa. Assim, gente, eu não vou. Esse final de semana eu não vou sair.
Eu não vou, eu determinei que eu vou fazer tais coisas durante esse ano. Então, para me conseguir isso, eu preciso abrir mão. Não teve jeito. Tipo, a ficha caiu de um jeito que eu falei, ou eu mudo, ou eu não vou caminhar, entendeu? Então, tipo, era algo meu comigo mesmo. Aí você começa a falar, não, eu não vou, eu não posso, eu tenho compromisso, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que... E aí... é onde começa. E às separar, vezes, né? E aí, às vezes é por uma questão, tipo, às vezes é por uma coisa de lazer, por uma festa, uma balada e tal. E às vezes é por uma ajuda. Eu preciso. Você tem como você me ajudar, não sei o quê? Eu falei, puxa, agora eu não vou conseguir. E eu cansei de ajudar amigos e familiares a fazer trabalhos, por ter essa facilidade de escrever, de ajudar. Então, eu tenho muitas ideias para trabalho, eu dou ideias de TCC para todo mundo. Então, eu sempre, tipo, já virei ficar 2 horas da manhã na casa da minha amiga fazendo trabalho, tipo, da pós dela com ela. Então, eu sempre ajudei, eu gosto. Sim. Só que eu tenho agora uma rotina meio pesada. Chegou esse momento, né, Paty? E é muito louco, né, isso. É que eu tava até gravando a aula sobre autossabotadores pro método lá. E eu falei que esse é um dos autossabotadores que eu não tenho, quase. Porque pra mim é muito fácil falar não. Tipo, até pra minha mãe. Tipo, minha mãe pede, não. Tipo, pra mim é muito fácil. Né? E eu sei que eu tenho que chegar um meio termo ali pra não prejudicar. Só que pra galera que tem essa dificuldade também, que eu acho que é uma das maiores dificuldades. Eu acho que quando a gente fala sobre os autossabotadores, esse talvez seja o mais claro pra todo mundo. Que é, as pessoas falam muito sim e muito não pra própria meta. Eu só quero deixar claro, galera, que vai chegar um momento que você vai ter que falar não. E se você não começar com 29 anos a falar não pra essa galera, você vai ter que chegar com 50 talvez e falar não. Começar a falar não. Então, assim, o quanto antes você começar a falar não pra galera que... Não que eu vou falar que te afasta da sua meta, mas que não contribui ali pra aquele momento. E eu acho que isso que você falou faz muito sentido. Você não tá falando não pra pessoa. Você tá falando não pra situação. E você pode até olhar com outros olhos. Você não tá falando não pra pessoa, você tá falando sim pra sua meta. Exato. Sabe? E assim, uma coisa que eu falo, eu tenho 29 anos. Eu sempre falo que sempre dá tempo. É o que eu falo, às vezes eu tenho alunos lá que estão com 47 anos, que estão entrando no cursinho para ir pra faculdade. Nossa, e eu tenho alunos de 15 que estão no ensino médio. Eu falo, sempre dá tempo. Só que eu, Patrícia, eu não me arrependo, tipo, eu não tenho uma frustração em relação a isso. Mas eu queria ter tido essas informações que eu tenho hoje quando eu tinha 20, quando eu tinha 18, quando eu tinha 19. Eu queria muito ter tido essa cabeça, talvez se eu não tivesse passado por todas essas experiências, eu não teria chegado aqui. Mas se eu pudesse dar um conselho para as pessoas mais novas, eu pegava essas informações e aplicava hoje, porque eu estaria anos-luz na frente. Isso você já fez bastante coisa também, né, Paty? Sim. Mas assim, eu falo, se eu tivesse as ideias hoje, se eu tivesse todas essas informações, se eu tivesse tido um desafio desse lá atrás, se eu tivesse entrado... Pô, eu estaria muito lá. Você estaria voando. Eu estaria voando. Não que você não esteja, tá, gente? Porque senão a gente ia falar, a mina fez MBA, fez pós, dá aula, faz o caramba, tá escrevendo um livro e tal. Mas, enfim, tem que ser dito. Exato. Tem que ser dito. É o que eu falo pra todo mundo, assim, pô, por que eu não soube disso? Tipo, um exemplo claro, a gente não fala sobre financeiro, tipo, as pessoas, a gente não tem isso na escola, eu não tive isso na minha casa, sabe? Tipo, sim. Os nossos pais foram fadados a trabalhar para sustentar a família. Ninguém pensa em investimento. Eu falo, poxa, eu fiz uma faculdade de graça. Eu já trabalhava, eu entrei na faculdade no estágio. Por que se fosse 50, eu vi a galera se matar para pagar a mensalidade. Por que pelo menos 50% eu não guardei daquela mensalidade? Não fiz. Sim. Entendeu? Então, e se eu tivesse feito isso antes? Hoje estaria não é que eu fico, tô remoendo o passado. Não é isso. Eu tô falando assim, que a gente tem que ser realista para a situação. Então, se você tá tendo essa informação hoje, com essa, poxa, eu queria ter tido. Eu falo. Fica a dica aí, viu, galera? Não sei. A dica da Paty tá dada. Bom, a gente tá caminhando já pro finalzinho, baita papo. Você vê que a gente começa a falar, a gente ficaria umas 3 horas aqui. Verdade. Trocando ideia. Mas antes da gente terminar, Paty, todo mundo que tá vindo pra esse quadro aqui tem um dever. Meu Deus. É um dever mesmo. Você vai olhar pra aquela câmera ali e você vai me falar uma meta que você tem, sem ser o livro, porque o livro todo mundo já conhece.
uma meta que você tem ainda esse ano. Me conta para 2020 qual que é uma meta que você tem ainda, sem ser o livro. E sem ser, tipo, visitar o padrinho e tal. Uma meta. Não que essas não sejam, mas tipo uma meta parecida com a do livro, que demora um pouquinho mais. Que é a fluência no espanhol, que eu acho que é o que eu tô buscando hoje. Vou iniciar agora as aulas particulares, então eu preciso ter fluência em espanhol. Então eu quero chegar no final do ano falando espanhol. Tá, e você tá em que nível? Só pra gente entender? Eu acho que eu tô passando do básico, começando o intermediário, já tô compreendendo bem. O meu problema é a proficiência ao falar mesmo, falar, me comunicar. Entender é mais fácil. Exato, porque eu falo, também. a minha dificuldade, eu acho que a maioria das pessoas com o idioma é o seguinte: escuto muito, escrevo bem, leio bem, só que fico buscando as palavras, eu não consigo me expressar como eu gostaria. Tipo, por exemplo, nesse papo aqui, eu quero chegar ao nível de conversar com você, se fosse em espanhol, eu vou conversar com você tranquilamente, entendeu? Então é isso que eu tô buscando. Tá, e pra 2021? 2021 é o intercâmbio voluntário, na verdade, aí eu tô trabalhando nisso porque eu não falei isso pra ninguém, nem pro Clebinho. Novidade de primeira voz! Junto com, eu quis casar duas coisas. Eu sou professora voluntária, como a gente já falou, e eu estou buscando a proficiência em espanhol. E eu quero fazer na Exchangers do Bem, que é uma empresa, um intercâmbio voluntário, que é numa escola no Peru, né, numa região montanhosa do Peru, não lembro o nome da cidade agora, onde basicamente eu vou ficar lá um mês ajudando os professores com as crianças, que eu também gosto muito de criança, e também tem uma assistência para meninas que sofreram algum tipo de violência e tudo. Então eu sempre quis fazer o intercâmbio, eu queria que o intercâmbio fosse em espanhol, e aí eu vou casar essas ideias, que é a minha meta para 2021. Mais ou menos que mês? Eu acredito que para casar com as férias, e não pode ter férias escolares lá. Então vai ser no segundo semestre. Tá, no segundo semestre de 2021. Isso, segundo semestre de 2021. É agora a hora que eu gosto. Por quê? No final desse ano, eu vou te convidar de novo pra cá, pra eu saber como que tá o seu nível de espanhol. E também... E não adianta você negar, porque eu vou até sua casa. Não adianta você meter... Você mora perto, ai meu Deus. Não adianta você falar assim, não, o espanhol não tá rolando, não vou gravar. Você vai gravar sim, porque a gente quer saber como é que foi a sua evolução esse ano inteiro. E ano que vem, a gente volta pra cá em 2021, pra eu saber. E espero que falte 60, 90 dias pra sua viagem marcada, com tudo fechado. No começo do ano já tem que estar marcado. Então, em 2021 você tem um compromisso comigo e com todo mundo, com a Dani que tá vendo, com o Kleber que tá aqui. Não adianta você fugir. Você fez um comprometimento público e a gente vai atrás dessa sua meta. Paty, mais uma vez, muito dá um abraço aqui. Muito obrigado, sua maravilhosa. Ai, obrigada a você. Obrigado primeiro por ter lido o livro. Obrigado também ao Beca por ter apresentado eu pra Paty. Obrigado por ter inscrito no desafio. Obrigado também por ter chegado bem na final, assim, foi um páreo bem duro, né? E você fez demais pra alcançar. Obrigado por ter confiado em mim. Obrigado por ter vindo aqui nesse dia, por ter contribuído com a galera. Galera, que mente, né? E é legal ter mulher aqui. Eu sou esse tipo de cara que... Acho que hoje 70% dos meus alunos são mulheres. Então, é legal ver a mulher tendo esse empoderamento de tirar a meta do papel e dane-se um pouquinho sobre as questões sociais e vamos pra cima, o foco é na meta. Então, tô muito feliz de ter você aqui, a primeira entrevistada desse quadro, tá? E galera, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Final do ano a gente volta com a Paty pra saber como é que ela tá, e ano que vem a gente volta de novo pra saber sobre essa meta que agora eu, você e ela vamos nos cobrar. Obrigado, galera, tamo junto e até semana que vem. É nóis!